atividades, né? Porque vocês não estão fazendo. Você conseguiu fazer alguma coisa? Estou fazendo. Comecei ontem. É isso. Por quê? Deixa eu entrar aqui no Ava rapidinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Também, né? O quê? Tem um desafio nota máxima também. Desafio nota máxima, exatamente. Desafio nota máxima. Você tem que fazer. Você conseguiu entrar? Sim, já iniciei. Mas, na verdade, não é iniciar, é fazer todos o simulado e fazer as listas que estão abertas. Não pode entrar uma vez e depois parar de entrar, entendeu? É isso, é porque eu estou em paralelo com as atividades do AVA também. Entendi, tá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu abrir o Ava aqui para a gente... Tá enxergando minha tela? Sim, estou ouvindo e enxergando perfeitamente. Ótimo. Agora melhorou sua voz. É porque eu estou gritando. Ah! Agora melhorou. Vai acabar a aula rouco. Tá? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. E aí, como é que estão as coisas? Tá ficando em casa mesmo de quarentena? Não tô saindo não, tô ficando em casa. Não tá, não. E sua mãe trabalhando? Não. Desempregada. Ah, mas não, pelo menos não tá na rua se expondo, né? Pelo amor de Deus. Estamos sobrevivendo. Pior que é. Ai, gente, é difícil, né? Poxa, que eu quero entrar nas aulas para a gente ir fazendo uma revisão. Essa matéria veio para você porque você é formando no próximo semestre. Então, nessa matéria, só tem você e mais um aluno. E cadê ele? Não chegou ainda, ou seja, se vocês sumirem, eu não tenho como dar a matéria, vocês precisam sempre vir. Porque, na verdade, o que é que eu estou pensando em fazer? Como são 2 alunos, a gente vai discutir o assunto, né? E vocês vão ficar livres para fazer o ABA, organizar as coisas e tirar dúvidas, entendeu? Sim. Como se for. Então, eu preciso que vocês estejam na aula na hora. E quando começar presencial, a mesma coisa, só montar vocês 2. Certo. É até melhor essas aulas assim remotas. São tranquilas, porque não tem conversa paralela, entendeu? E acaba que você consegue discutir melhor o assunto. Com certeza. Tá olhando o AVA, é? Quero entrar aqui na matéria. Viu. Vou abrir aqui também. Pronto, ótimo. Você tá no computador ou no celular? Eu tô no computador. Consigo consertar? Até o momento que tá bom, né? Então... Aqui. Você ajeitou. Eu tô achando também a conexão boa, viu, Luan? Tô te ouvindo bem agora. A conexão tá boa. Aqui, ó. Você fez o plano de ensino, beleza, livro didático. Link da aula você não olhou ainda. Que é o link da aula que eu botei hoje, mas você... após a aula, aí pronto. Aí a unidade 1, sessão 2, você não fez nada ainda. Não, na verdade, fazer outra. Hoje nós estamos na unidade 2, sessão 3. Tá, eu vou zerar hoje, Ô, zere, beleza. Só para você saber, mas eu vou entrar em todas as unidades agora e vamos discutindo aqui aquilo que você está lendo, né? Você não está fazendo na doida, não, né? Não, tô lendo, porque estou demorando mais. Então, pronto, é bom, tem que ler mesmo. Agora vamos abrir aqui. Tá você e Marcos Vinícius, são os únicos 2 que estão. Foi isso não. Não, ele é mais novo.
Aí você termina semestre que vem, né? Com fé em Deus. Vai sim. Quero entregar esse diploma aí para você com sua mãe, viu? Deus te Vamos ouça. lá. Me livrar logo desse negócio. Não aguento mais. Aqui, ó. Essa matéria é comunicação integrada organizacional. Então, o que é uma comunicação integrada, né? A comunicação integrada é você estudar as formas como você vai agregar ferramentas para fazer uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais efetiva, porque a gente tem hoje uma quantitativo enorme de ferramentas, as pessoas estão completamente as pessoas estão completamente conectadas a várias ferramentas e as empresas precisam fazer a comunicação ela fluir de uma forma adequada e permeando uma quantidade grande de ferramentas de comunicação. Então, você precisa integrar essas comunicações, seja ela a comunicação interna, a comunicação de marketing, né? A comunicação institucional, corporativa. E aí a gente vai estar estudando todas essas ferramentas. Oxi. Pronto. Peraí. Uma pergunta no link, tá aparecendo isso. Não sei se é internet, mas tá demorando de abrir. Não sei se é internet. Meu Deus, o menino tá com dificuldade para abrir. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. É isso, Marcos. Eu tô aqui já na aula e o seu colega já entrou tranquilamente. Você tá entrando pelo celular? Você tá entrando por onde? E você tá clicando nesse último link que eu te mandei, não é isso? O que tem Join Conversation. Join Conversation. Você entrou fácil, não foi? Dessa vez sim. Só cliquei aqui, continuei e já fui. Então, aqui, ó, para a gente entender o que é a comunicação integrada e como trabalhar com ela, temos que voltar um pouco ao tempo e falar sobre quando surgiu essa necessidade, né? E surge a necessidade, a história mundial, como bem se sabe, é construída em épocas e eras, períodos. Então, se a gente parar para pensar, vamos olhar aqui essa linha do tempo. Por exemplo, na pré-história a gente teve até uma matéria que a gente falava disso, as pinturas rupestres, tudo isso já é uma forma de comunicação, né? A Idade Antiga, você tem o desenvolvimento da escrita, né? Nessa aula ele faz esse apanhado. A Idade Média, os trovadores, aquelas pessoas que chegavam, traziam as notícias. Moderna, a gente tem a transição, tem a prensa, né? De Gutenberg, a gente tem também, na Idade Moderna, as revoluções, né? Você passa a produzir mais, você tem as manufaturas, então você consegue produzir mais, as cidades crescem mais, né? Porque na Idade Média você tinha os feudos, as pessoas fechadas nos seus respectivos locais. Na Idade Moderna você começa a ter uma liberdade maior e as cidades crescerem mais. E a partir de 1906, né, que já é século XX, isso é século XX, surgem outras formas de administrar a comunicação. Aí a gente vê que o jornal já surge no século XIX, em 1800, aqui no Brasil, 1860. A partir daí surge revista, rádio, 1950, a TV. Então, quando você vai crescendo e aumentando o número de meios de comunicação, surge a necessidade, então, de você ter uma comunicação integrada entre os meios, né? É isso que... Os fatores históricos aqui, ó, produção industrial na década de 30, em larga escala, com o Taylorismo. Década de 40 e 50, fim da Segunda Guerra Mundial, necessidade de venda e de estoque. 60, 70, 80, avanço da sociedade de consumo. Tudo isso para a gente entender um pouco. Década de 90, expansão da internet, globalização. Então, na hora, tem até um material
que eu coloquei. Eu dei uma lida nisso ontem antes de fazer as atividades. Essa aí tá na seção 1, né, no caso? Seção 1, exatamente, é. Eu estou fazendo uma revisão. Sim, sim. E aí, o que acontece? Tem até um material que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se está aqui, peraí. É uma aula minha. Não sei se está aqui. Acho que está. Unidade 2. Está na seção 2. Seção 2. Aqui, essa aula, ó. Essa aula 5 aqui. Deixa eu abrir. Mostra um gráfico que faz essa não, essa aqui foi uma aula que eu mesmo fiz. É tanta aula que eu postei enquanto eu estava com essa agonia. Você nem chegou nessa aula ainda, né? Acho que não. Eu estava justamente fazendo isso. Eu li toda essa questão aí que a senhora falou agora. E aí, respondi as atividades. Aí, pulei para outra atividade. Aí, no caso, hoje eu dou a entrada na seção 2, no caso. Isso. Hoje a gente estaria na unidade 3, seção 3. Então, deixa eu abrir aqui, tá aqui, já faço. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui. Aqui, o que a gente estava falando, ó, Luan? Tá, cadê? Aqui. Aqui é um gráfico de uma aula minha, onde você vê todo o desenrolar tecnológico, né? E por que a comunicação integrada precisa se falar sobre isso? Você vem da agricultura artesanal em século XVIII para a primeira Revolução Industrial. Oi? Sua tela não está dividida não, viu? Não está não? Você não está vendo, não? Não, só estou vendo seu rosto. Então, peraí. Compartilhar. Está enxergando agora? Tô. Se você olhar aqui, ó, eu mostrei aqui no AVA, deixa eu botar aqui, essa ligação, logo na primeira sessão aqui. Sim. Na primeira aula, né? Aqui é o vídeo. Na web aula. Todo esse desenrolar do histórico, né? E aí eu estou te mostrando uma aula minha que eu tenho esse desenrolar para ficar mais claro. Então, no século XVIII, agricultura artesanato, aí no século XIX, 1800, a primeira Revolução Industrial, máquina a vapor. Aí, a partir do século XX, né? 1900, propaganda, publicidade, fotografia, cinema, rádio. Então, tudo isso vai se juntando e surge a necessidade de você fazer uma comunicação integrada, porque surgem várias ferramentas, né? E aqui já no nosso tempo atual, na idade contemporânea, né? Século XXI, você já tem aqui todos os serviços de comunicação corporativa, os serviços de internet, tudo isso migrando para que você tenha, de fato, a necessidade desse trabalho de comunicação integrada. Não tem como a gente fugir disso. Aí aqui vem essa parte toda, né? A gente já viu, uma das maiores pesquisadoras do país, Margarida Kunsch, inclusive eu coloquei uma das aulas que eu fiz lá acho que na unidade 2 de ensino, tem uma entrevista de Margarida Kunsch, porque ela realmente é uma das pessoas a pesquisadora mais atuante nessa questão de comunicação integrada. Inclusive, o livro que eu uso dentro da nossa bibliografia é de Margarida Kunsch, né? Comunicação integrada.
Então, uma das maiores pesquisadoras do país recomenda que o termo comunicação empresarial seja junto por comunicação organizacional, dadas várias organizações, né? Trabalhar na comunicação organizacional hoje é pensar na empresa como um todo. Porque, por exemplo, marketing cultural e social, jornalismo, assessoria de imprensa, o espaço editorial e multimídia. Então, quando você trabalha na comunicação integrada ou comunicação organizacional, você tem que pensar no todo da empresa. Não só no público externo, mas no público externo e interno. Os stakeholders, né? Que são todas as pessoas que estão atreladas ao meu negócio, que me auxiliam a fazer o meu negócio, entendeu? Então, ela tem várias vidas dela, que são interessantes, se você quiser dar uma lida, agora que você está de quarentena em casa, assistir, na verdade. Por fim, a comunicação organizacional se adaptou e continua se adaptando às mudanças das histórias de cada era, conforme a necessidade das grandes empresas em atender o público, tanto externo quanto interno, como eu te falei, né? A comunicação integrada organizacional, ela não vislumbra só o externo, ela vislumbra também o interno. E a gente vai ver. Você já chegou nessa parte de comunicação interna? Eu fiz toda essa sessão 1 aí já. No caso, começa a sessão 2 hoje. Estou falando aqui com o menino que está sem conseguir entrar. Uhum. Ainda não conseguiu, meu Deus. Não. Ele tá pelo celular? Não é pelo celular. Ah, complicado. Tia, boa noite. Rapaz, pepino aqui, viu? Seguinte, a Uni me colocou pra botar esta merda. Fala logo assim. Pois é, tem gente que conseguir estar na aula de Enem, eu não sei. Vamos lá. Vamos aqui para essa aula 2. O que é isso aqui, gente? Oxe, o negócio está abrindo sozinho. Vamos para o webinar. Essas atividades diagnósticas você está fazendo assim que você lê, né? Isso. Tá. Já aqui nessa segunda aula, esse negócio, gente, que não vai baixando. Quando você viu aqui essa parte da comunicação estratégica, né? O que é que você entendeu dessa parte de comunicação estratégica? O que é que você... Eu ainda não entrei nessa parte. Porque na web aula, na unidade de sessão 2? É isso, eu ia começar hoje, entendeu? Então vamos lá. Ontem eu fiz a A comunicação integrada organizacional. Em relação à comunicação estratégica. Se a gente volta na história, a gente percebe que nenhuma empresa até o século XX, ou seja, 1900, se preocupava em criar uma estratégia para seus produtos. Por quê? Simplesmente, Luan, porque não existia uma concorrência grande, né? Uhum. Século XX é 1910, 1930. Se você parar para pensar, as empresas elas não tinham uma concorrência gigantesca, né? Então, o que acontece? Quando você passa, a coisa começa a sofrer um pouco mais de mudança na Segunda Guerra Mundial, que sofreu uma alteração porque as empresas precisavam movimentar seus estoques.
Então, o que acontece? Até o início do século XX, você não tinha a necessidade de uma comunicação mais estratégica, de um marketing bem feito, de um planejamento. Aí, a partir depois da Segunda Guerra Mundial, que você precisava escoar seus produtos, fez-se necessário você fazer um planejamento de comunicação estratégico. Porque até então era o quê? Os reclames, você ia, gravava um jingle, colocava um anúncio no jornal, que naquela época já existia. Em 1922 chega o rádio, você coloca alguma coisa de rádio, mas não algo tão programado e tão estratégico, como é o caso daqui. Então, a comunicação estratégica tem como papel inserir a marca sob forma de produto ou serviço. Principalmente a ideia no imaginário individual e coletivo dos seus clientes externos e consumidores. Então, a comunicação estratégica, o papel da comunicação estratégica, nada mais é do que você montar um trabalho, você montar um planejamento onde você possa apresentar, tanto para o seu cliente interno ou externo, a visão daquela empresa, o que aquela empresa representa, o que ela de fato quer vender, quais são os seus ideais, quais são a sua visão, sua missão, seus valores, né? Então, ela também pode ser usada como ferramenta interna para unir os funcionários. E, para que a gente consiga isso, aqui a gente está falando nesse box amarelo, faça necessário que o gestor da empresa tenha uma visão ampla e orientada para o mercado e seus ciclos, integrando a comunicação em todos os setores, não criando apenas um departamento que funcione de maneira isolada. Eu não sei se você já trabalhou em uma empresa que não existia uma comunicação entre os setores. Você já passou por essa experiência ruim? Tá, cada um fica individual no seu bloquinho, sim. Não ouvi. Sim, que cada um fica no seu bloquinho lá e tal, não tem... Exatamente. Deixa eu só falar aqui com o menino, porque está tentando entrar ainda. Tá. Ele não está conseguindo entrar aqui. Eu acho que é pelo celular. Pelo celular eu também não estava conseguindo entrar. Deixa eu ver. Tem outro aluno aqui dizendo aqui. Pois é, vamos botar aqui. Então, o que acontece? Quando você, como eu falei, às vezes a gente está numa empresa e simplesmente as pessoas não se comunicam, elas não se falam, elas não conseguem ter uma visão estratégica, elas não conseguem trazer para você a verdadeira situação, você não consegue perceber o que a empresa quer falar, então você não consegue também passar para as pessoas o que a sua empresa representa. Então, por isso que é necessário você fazer planejamento, planejar, criar decisões e recursos necessários para que as ações sejam realizadas, né? Você tem que organizar, né, as responsabilidades, quem vai falar o quê dentro da empresa, você tem que dirigir, que são as decisões sobre a execução do plano, porque você planeja, você organiza, tem que ter uma direção naquele planejamento, né? E, por fim, você controla. Então, um planejamento estratégico, você tem que ter o plano, você tem que ter a organização desse plano, você tem que ter a direção e o controle. Então,
E aí você tem uma série de formas de você planejar, né? Você tem o planejamento estratégico, que ocupa o topo da pirâmide, e geralmente quem toma essas decisões são os líderes, né? Os gestores, ficam com o planejamento estratégico. O planejamento tático é de responsabilidade da gerência, né? Então, os gestores, eles tomam conta dessa parte tática, né? Eles fazem a coisa acontecer. E o operacional é a parte da ação mesmo, né? Que aí você conta com todos os colaboradores. Então, quando a gente gestão estratégica, ela tem inicialmente a estratégia vem dos líderes, né? Dos gerentes, na verdade, nem gerentes, dos CEOs, dos diretores. O tático vem da gestão mesmo, né? E o operacional vem da operação. Então, ele, na verdade, não é feito só por um braço, entendeu? Ele, dentro do planejamento estratégico de comunicação, todo mundo tem que estar acionado, seja ele na parte estratégica, tática ou operacional. Ficou claro, Luan? Sim. Depois eu vou dar mais uma destrinchada, né? Isso, porque... Rapidinho, deixa eu dar me dê 5 minutos aqui para eu falar com uma aluna, que é da aula de Eneile, que não está conseguindo entrar. Peraí, só um minuto, tá? Vai ao café. Larissa, ontem eu dei aula para uns 20 alunos nessa plataforma, todo mundo conseguiu entrar. Alguns pelo celular, outros pela internet, normal, pelo computador. Agora eu estou dando aula de novo, os alunos entraram pelo computador, os alunos que estão aqui na sala. Então, assim, eu não sei se pode ser uma coisa da sua conexão. Eu entendo a sua angústia, entendo, mas às vezes a conexão não está boa. Porque, por exemplo, ele deu aula de manhã hoje para mais de 30 pessoas. Então, assim, fica tentando entrar. Eu só posso te dar essa dica. Fica tentando entrar. E claro que ninguém vai ser prejudicado, porque depois a aula vai estar gravada lá, vocês vão poder assistir. Mas, assim, o ideal é que vocês assistam na hora, claro. Mas se você não está conseguindo entrar nesse momento, dá um tempo, volta de novo, tenta entrar de novo no link, é o que eu posso fazer nesse momento. Eu não tenho, assim... Eu estou dando aula aqui, eu tive que pedir licença da aula para poder conversar com você, entendeu? Então, o que eu posso te dizer ontem eu dei aula, funcionou, eu estou dando aula agora, está funcionando. Não estou dizendo, estou vendo que você está com problema, obviamente, mas o que eu posso te falar é, dá um tempo e tenta entrar, e que vocês não vão ser prejudicados. Porque realmente, para pensar, não tem o que fazer, é a plataforma. É a plataforma. Enfim... Ai, viu? Tá aí, Luan? Ou saiu? Luan? Oi. Tô? É. Ótimo. Então, aqui, ó, se a gente voltar aqui para as estratégias comunicacionais, uma das primeiras estratégias utilizadas por profissional de comunicação no que tange a administração das empresas é buscar informação sobre a organização, levantando aqui, como eu falei, os dados da missão, visão, valores, rumos de atuação e identificação geral da empresa, que serão a base para a definição das estratégias como essas deverão ser comunicadas aos seus públicos. Então, quando a gente falamos de missão de uma empresa ou organização, estamos falando da razão para que ela... Aí, isso é importante, a razão de ser daquela empresa. Então, a nossa missão, a missão de uma empresa é a razão, ou seja, uma empresa de café em pó, café torrado, né? A missão dela é entregar um produto de qualidade, né, um café de qualidade para os brasileiros. A visão é o que a organização pretende ser no futuro. Então, eu pretendo ser a empresa de café com mais destaque... Oi? Isso. Tá falando isso. Com mais destaque
no meu mercado. E os valores são os princípios morais e as convicções da empresa, ou seja, eu trabalho com ética, eu trabalho com cuidado na preparação das coisas, eu trabalho com higiene. Então, esses são os valores. Então, a missão é aquilo, a propósito daquela empresa, é o que ela está determinada para fazer. A visão é o que ela quer futuramente, o que é que ela pretende ser no futuro. E muita gente acha que pode fazer missão, visão e valores, qualquer pessoa pode fazer. E não é um estudo complexo, né? Não é você chegar e criar do nada. É um estudo bastante complexo para você ter uma visão, uma missão adequada. Muito complexo mesmo. Nem todo mundo está pronto para executar, né, essa tarefa. Não é fácil e não é simples. Não é simples mesmo você ter uma missão, uma visão bem feito, bem qualificado. Então, quando a gente estabelece o que é a empresa, sua filosofia, como ela quer ser reconhecida no futuro, o plano estratégico aliado ao mercadológico, porque existe o plano de comunicação integrada, que vem com o planejamento estratégico da empresa, o plano de comunicação interna, externa, mercadológica, né? E aí ela forma os canais que deveriam ser utilizados para a propagação desse plano. Então, aqui, ó, quando você estabelece que a empresa, sua filosofia, como quer ser reconhecida no futuro, o plano estratégico é aliado ao mercadológico. E esse mercadológico traçará a linguagem e as formas no qual você vai passar essa propagação desse plano. Sim. Então, o estratégico, ele é maior. O plano estratégico, ele toma conta de toda a empresa. O plano mercadológico, ele vem para auxiliar o estratégico, o planejamento estratégico da empresa. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma diversidade enorme de comunicação, como a gente já falou no início da aula, surge a necessidade de você integrar essas comunicações, né? Então, nessa parte aqui, a diversidade de mecanismos comunicacionais existentes é grande, desde os grandes veículos de comunicação de massa, como TV, rádio e impressos, internet, suas plataformas de mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, os blogs, sites especializados. Dada essa grande diversidade, todas essas possibilidades devem ser analisadas tendo objetivos comunicacionais e pensando de acordo com determinados públicos que pretende atingir. Então, na hora que a gente faz a comunicação integrada, é isso, é você tentar integrar o máximo de ferramentas que você possa para melhor desempenhar a sua atividade. Está claro? Sim. Então, vamos aqui para essa sessão 3. Agora, repare, deixa eu te falar uma coisa. Para a parte da nota parcial, eu vou querer que você prepare para mim, para me apresentar na próxima semana. Eu quero que você analise uma empresa, analise as comunicações dela, seja ela externa e interna. Aí você faz uma apresentação em PowerPoint e compartilha comigo na próxima semana, tá bom? Beleza. Então, você vai pegar uma empresa e você vai sinalizar para mim, ó, professora, ela trabalha na comunicação mercadológica assim, ela trabalha na comunicação interna assim, ela trabalha na comunicação institucional dessa forma, ok? Destrinchar. Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, nessa parte aqui da unidade 1, seção 3, ele fala um pouco do profissional de comunicação integrada, de comunicação empresarial. Quem são esses profissionais? Vou pegar uma água aqui para mim, peraí. Quem são esses profissionais? Então, quem são esses profissionais e como eles trabalham?
Você tem noção de quem são esses profissionais que trabalham nessa parte da comunicação empresarial? Quem são? Sim, quem são? Quem você acha que trabalha? Quais são os profissionais da área de comunicação que você acha que trabalha nessa parte da comunicação empresarial? Só do marketing estratégico, não? Marketing, sim. Por exemplo, então, publicitário trabalharia? Acho que não. Os publicitários não se envolvem na comunicação? Empresarial? Sim. Não? Por exemplo, o jornalista. O jornalista se envolve, né? Um jornalista precisa trabalhar multidisciplinaridade, fotografar, editar, navegar em redes sociais. Então, o jornalista é um público, um profissional que se envolve, sim, na relação da comunicação organizacional, né? A comunicação empresarial. Como? Fazendo releases, fazendo assessoria de imprensa. Aqui, ó. Para a organização jornalista se faz necessário quando ele produz o quê? A escrita, né? Então, ele informa sobre fatos da empresa, que é o caso da assessoria de imprensa, produz informativos, planeja a comunicação institucional. Para a parte interna, ele trabalha com jornais para endomarketing, para a parte externa, ele faz a relação da empresa com a imprensa. Ficou claro? É porque você não leu essa área ainda, né? Não. Pois é, quando você estiver lendo, você vai lembrar aqui da aula. Então, o que acontece? O jornalista, ele trabalha tanto para interno, fazendo... Você já trabalhou em alguma empresa que tinha jornalzinho da empresa? Pois é, tem muita empresa que tem jornal, né, de empresa. E aí, o que acontece? Eles servem para informar o que está acontecendo, para apresentar as atividades da empresa para a parte interna. E também, você já ouviu falar em releases ou assessoria de imprensa? Releases. Isso eu Não entendi o quê? já ouvi falar. Pois é, então eles também fazem isso, ou seja, eles apresentam para a imprensa novidades da empresa. Então, são importantes nesse trabalho. Marketing, ó, profissional de marketing, como você falou, né? Que são as pessoas que vão lá e vão montar uma estratégia, né, de divulgação. E aí, quando ele faz essa montagem dessa estratégia, eles colocam agente publicitário como foco de trabalho também. Ó, a gente vai fazer uma campanha, e na hora que vai fazer a campanha, o publicitário tem que estar lá dando apoio, entendeu? Então, a publicidade também entra nesse processo de comunicação integrada. Porque o marketing faz o planejamento, dica. Tem o marketing e também tem o marketing digital, né? Diferente, né? E o marketing digital, exatamente. Que é a parte toda de trabalhar a rede social, trabalhar a brand, né? A marca na rede social. Então, assim... A gente usa os 4 P's e a outra a gente usa os 8 P's. Isso, exatamente. Então, você vê que vários profissionais trabalham, né? Uhum. Olha o publicitário aqui, ó. A gente viu marketing, nós vimos assessoria a relações públicas, né? Consiste em pesquisar para conhecer a organização, e eles representam, muitas vezes, a empresa nos setores externos, representa a empresa no governo, na prefeitura. O Relações Públicas, ele faz esse trabalho de mediação, né? E nós, publicitários, também. Além do segmento específico da agência, cada vez mais o profissional de publicidade e propaganda está sendo absorvido pela indústria, pelo comércio. Muitos publicitários trabalham dentro da própria empresa fazendo a comunicação. Sim. A empresa, às vezes, contrata alguém para fazer as peças gráficas,
Peças gráficas essas que têm a ver com planejamento estratégico. Então, o publicitário hoje é um profissional que lida com sua especificidade, mas transita nos demais campos da comunicação em seu cotidiano. Entendi. Né? Então, existe sim o trabalho do publicitário dentro de uma empresa como essa. Dentro de empresas e fazendo um papel específico na comunicação integrada organizacional. Uhum. Ficou claro até agora? Sim. Então, a gente já fez um passeio aqui pelas duas. Eu queria fazer isso hoje. Eu quero chegar até a seção 2 aqui, ó. No caso, o que é para ser feito no trabalho é essa questão, identificar onde é que estão essas pessoas na empresa. No caso, Não. onde é que está o publicitário, onde é que está o jornalista, onde é que está... Na verdade, você vai analisar um case de alguma empresa que você julgue interessante, e essa empresa, você vai dizer, essa empresa trabalha dessa forma o marketing dela, trabalha dessa forma na rede social, trabalha dessa forma internamente. Você vai identificar os trabalhos de comunicação integrada dessa empresa, entendeu? Identificar os trabalhos de comunicação integrada. Isso, por exemplo, a Vale. A Vale, ela tem um trabalho interno com os funcionários, aí você pesquisa e acha uma peça que fale da parte interna do marketing, aí você vê a Vale institucionalmente, você vê a Vale fazendo a parte comercial dela, é você buscar as fontes de comunicação que essa empresa faz. Entendi. Destacando as ferramentas. Entendi. Entendeu? Uhum. E tem umas aulas minhas aí gravadas que depois você olha também. É isso, essas aulas que eu não estou conseguindo acessar. Não entendi. São essas aulas que eu não estou conseguindo acessar. No caso, eu tentei acessar aqui a da primeira, da unidade 1, seção 1, eu não consegui acessar essa aula. Está dando erro aqui, não está entrando. Peraí, mas a unidade 1 ou 2? Não, na unidade sim, aqui no caso. Na seção 1 da unidade 1 tem essa atividade, né? Tem aqui link da aula. Aí eu Deixa eu ver clico. aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tente aí. Ah, legal, foi. Foi? É isso que eu tô falando, gente. As pessoas querem tentar uma vez fazer as coisas e não conseguem. Tem muita gente acessando a minha plataforma, entendeu? Abriu essa aqui. Então, claro que dá problema às vezes. Tem que tentar algumas vezes, infelizmente. Desde 6h55 tentando fazer isso, a aula rolando. Você conseguiu aí, não foi? Eu abri aqui, só que abriu essa aula que a gente está tendo agora. Abriu essa aula? Vamos desligar aqui, eu vou tentar de novo. Pronto, faça isso. Aqui, no caso, nessa aula, nessa unidade 2, né? Deixa eu abrir aqui o web aula. Está na unidade 1, eu acho. Oi, peraí. Deixa eu abrir aqui.
Se você olhar aqui, ó, a gente vai falar agora da comunicação integrada, né? O diagnóstico mesmo da comunicação. Então, o diagnóstico da comunicação, ele se dá através de 360 graus da empresa, né? Público interno como público externo. Tem que pegar todo mundo. Então, na hora que você está falando do diagnóstico da comunicação interna, é focar na comunicação, pode estabelecer canais que facilitem um bom relacionamento entre direção da organização e os funcionários. Isso é óbvio. Quando você tem uma empresa que não se comunica bem, você vai trazer muitos problemas, até de processos dentro da empresa mesmo, né? Imagina, você tá, o seu chefe não te fala as coisas, tem que adivinhar o que ele está querendo. Então, essa comunicação administrativa tem que fluir, a comunicação interna ajuda para isso, né? Assim, compreende a seriedade da comunicação dos funcionários nos diversos níveis hierárquicos, como instrumento de gestão estratégica, é imprescindível para o sucesso da organização. Então, uma empresa que não tem a comunicação interna bem feita, ela não se comunica entre eles lá dentro. Então, não flui a comunicação. Tem muita trava na comunicação, muita coisa travada. A comunicação trava. E isso é um problema sério, porque se você não se entende, você tem um problema aí. Você tem que se entender. Né? Você tem que ter uma possibilidade de trabalhar com uma fluidez na comunicação. E a comunicação externa, ao se pensar no público externo, é preciso, acima de tudo, analisar a concorrência, os momentos sociais, econômicos. Então, para se fazer uma boa comunicação externa, você tem que entender o seu público. Você tem que entender o que está acontecendo na sociedade como um todo, né? Buscar as mudanças de hábito, para que você consiga fazer uma comunicação que se ligue diretamente com o seu público. E aí tem todo o processo de criação de marketing, de planejamento. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, que os principais levantamentos diagnósticos para que você tenha a comunicação integrada, né, o diagnóstico de comunicação primeiro, você tem que ter um bom briefing, né? Você tem que ter informações gerais e específicas de quem você quer, com quem você quer falar, visão geral da empresa e de seus principais problemas. Então, a partir do briefing é possível ter uma visão dos problemas que a empresa tem, tanto interno quanto externo. Às vezes, um problema externo da empresa é que a embalagem dela não está sendo bem aceita pelo público. Mas, às vezes, você tem que ter um estudo sobre isso, né? Análise de macro e microambiente. Você já fez isso? Vocês já tiveram marketing, já fizeram análise de macro e microambiente? Em alguma matéria? Já? Já. Acho que eu peguei online essa matéria. Pegou online? Olha. Acho que foi. Aqui, o diagnóstico, não é? A partir do conhecimento do macro, microambiente, do briefing, da visão geral dos problemas da empresa, você consegue ter uma possibilidade de solução, de trazer soluções. Então, para você fazer um planejamento, né, para você fazer um diagnóstico de comunicação, você precisa passar por esses itens, pelo briefing, pela visão geral da empresa de seus principais problemas, então entender problemas internos e externos, análise macro e microambiental, não tem como você fazer um planejamento sem você levar em consideração o que está acontecendo ao seu redor, ou seja, ao redor do mundo, e também dentro da sua perspectiva interna, né, de empresa. Daí você faz o diagnóstico, que é a partir do conhecimento das informações, diagnóstico ou a investigação sobre a empresa será mais completa e permitirá uma busca de solução. Então, o que é o diagnóstico? O diagnóstico é quando você reúne todas as informações, né, e você tem um norte para seguir. E com esse diagnóstico, por exemplo, quando a gente faz um exame, não vê o diagnóstico é o que tem ali para ser resolvido. E quando você tem o diagnóstico, você precisa buscar solução, né?
buscar o remédio correto, o processo correto. Em relação à solução, é possível utilizar diversos canais, aqui, ó, isso é importante, que podem determinar soluções eficientes para atingir os objetivos que a empresa deseja em relação às soluções de marketing, de comunicação. Canais como redes sociais, ó, marketing digital, campanhas digitais, endomarketing. Então, quando você tem o diagnóstico na mão, depois você passa por essas 3 etapas, Luan, ó, você passa por essa etapa do briefing, da visão da empresa, da análise macroambiental, você vai para a solução. E aí você vê, poxa, eu posso solucionar meu problema fazendo uma big campanha publicitária, eu tenho que estar mais presente na web, eu tenho que fazer uma atividade de endomarketing, eu tenho que motivar a minha equipe. Você entendeu esse processo aqui? Sim. Então, a gente vai fazer, inclusive, o nosso trabalho final vai ser trabalhar essa possibilidade de você fazer um planejamento, né? Um planejamento de comunicação. E a gente vai precisar dessas fases aí. Então, assim sendo, a comunicação integrada não restringe apenas o uso de meios tradicionais. Você vê que eles estão falando muito aqui da parte de web, né? Aí você vê uma ação de formação de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, geração de notícias no WordPress, no Blogger, músicas no Spotify, no SoundCloud. Então, assim, é um vasto a situação que a gente vive para a gente definir as nossas ações de comunicação, entendeu? Então, a gente tem muita ferramenta para trabalhar. Mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente passa por todo o processo de briefing, de análise de problema, de análise de cenário e também do diagnóstico, para daí você ter uma solução. Não é simples de fazer. Para sobreviver em meio a tanta tecnologia, a empresa deverá encontrar formas integradas aí, ó, de atingir. Por isso que a gente está falando de comunicação integrada, né? A comunicação organizacional, dentro da comunicação organizacional, você tem que integrar todas as ferramentas. Uhum. E aqui, e outros diagnósticos em meio digital, entre as ações de marketing voltadas à telefonia móvel ou mobile, as mais conhecidas estão em aplicativos. Então, muita empresa hoje tem feito aplicativos para se comunicar com o funcionário, aplicativo para comunicar o público-alvo externo. Por exemplo, a gente tem aplicativo da TIM, da Oi, da Claro. Olha como você podia até pegar alguma desses operadores para perceber a comunicação delas, né? Se está ou não funcionando, se está ou não sendo feita. Você acha que eu acho essas informações aqui na internet mesmo? Não entendi o quê? Essas informações da empresa. Sim. Eu acho isso aqui na internet mesmo? Eu acho que você consegue, na verdade, pegar as campanhas deles, que você acha, muitas delas você consegue na internet, né? Por exemplo, a própria Natura, a Vale, você consegue ter você pode colocar assim, campanhas de endomarketing. Você vai começando a pesquisar, entendeu? Campanhas de comunicação interna, campanhas de incentivo, campanhas de marketing cultural. E aí você vai pegando essas empresas e você vai fazendo essa análise. Entendi. Entendeu? Uhum. Vamos aqui para essa última sessão, porque você tem que fazer até essa unidade do 3 aqui. A menina não conseguiu entrar, que falta de paz é essa? Tá sabendo que vai ter um pronunciamento hoje do presidente? É para falar sobre o dinheiro aí, né, que ele vai liberar. Seu amigo vai conseguir pegar? Eu não sei. Ela tem Bolsa Família? Tem, né, mãe? Bolsa Família. Não, tem não. Não tem. Mas ela é autônoma?
Porque quem tem Bolsa Família e quem tem... Aí vai poder escolher. Se a Bolsa Família for maior, fica com a Bolsa Família. Se for menor, fica com o valor que eles vão dar. Que não é muita coisa, né? Mas para quem é ambulante, que está na rua e não está podendo trabalhar, já ajuda. Faz aqui babado isso, não é? A gente tem Bolsa Esperança. É. Tô abrindo aqui. Que lado é essa? É manhinha recebendo... É que ela tá usando na televisão. Tá o quê? Ela tá usando o celular na televisão e aí... Tô ligando. Na televisão? É, tá espelhando, né? Vamos aqui. Aqui, ó. Eu quero que você, quando acabar essa aula, você vá em todas as unidades que você não fez ainda, dê uma lida. Se eu vou finalizar daqui a pouco, porque como só tem eu e você, vou finalizar daqui a pouco. E aí a gente faz, sabe o quê? Eu quero que você entre em todas as sessões, veja tudo que você está com dúvida e sinalize para a gente tirar na próxima aula, entendeu? Já que só tem eu, você e mais um aluno, acho que a gente pode fazer dessa forma. Conduzir dessa forma, entendeu? Que eu acho que fica mais personalizado. Você olha tudo e sinaliza as suas dúvidas. Uhum. O que é que você acha? Dê uma olhada, finalize até a unidade 2, sessão 3, que é o que está aberto, porque eu acho que a unidade 3 ainda não está aberta. Eu só acho que eu tenho dúvida para fazer esse trabalho. Não entendi o quê? Manda para quem? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse trabalho, eu acho, porque tem muita coisa que eu tenho que fazer. Mas esse trabalho que eu quero é que você faça, depois que você lê tudo isso, que você lê esse material, vai ficar mais claro para você destrinchar o que é cada parte dessa comunicação integrada, entendeu? Eu acho que você não vai ficar com dúvida por isso, porque você vai... Eu quero que você me sinalize, por exemplo, se você pegar a operadora Claro, quais são as principais campanhas da Claro externas? Vê se você acha alguma campanha interna, uma campanha institucional, entendeu? Sim. Você vai me trazer, a gente vai discutir na aula, né? Eu na minha sala, você na sua. Mas, no caso, é só para identificar essas campanhas? Isso, identificar, trazer, cola no PowerPoint, identifica, a gente vê. Entendeu? Entendi. Meu Deus, esse menino também não estava querendo entrar, não é possível. Paciência, viu, Luan? Se for ficar só nós dois, fica só nós dois, não posso fazer nada. Vamos lá. Tem que fazer essa matéria, tem que terminar e acabou. E aqui a gente vai falar um pouco da comunicação integrada organizacional. Essa mensagem será encaminhada através do canal Fala, Escrita, Gesto, que será recebida pelo receptor. Isso aí ele está fazendo uma análise de como é mensagem, receptor, emissor, fazendo uma análise do que é a comunicação, né? Que é formada de receptor, emissor, mensagem, receptor. E aí a gente pode ter a comunicação empresarial formal, ou a gente chama também de comunicação administrativa, né? As empresas se preocupam tanto com a comunicação a fim de perpetuar a cultura de manter a imagem positiva. A criação de um processo efetivo de comunicação corporativa fará com que as normas e decisões da empresa sejam tomadas como verdades únicas a serem seguidas. Então, essa comunicação formal da empresa é o que a gente fala de comunicação administrativa, né? Que ela está tanto horizontal quanto vertical. Todo mundo precisa saber dessas informações.
Então, é uma comunicação que é descendente. A comunicação descendente é uma das mais comuns no ambiente corporativo. É aquela que vem de cima para baixo, do chefe para você, né? A ascendente é a comunicação que vai de baixo para cima, ou seja, do chão de fábrica para o CEO. E a horizontal é a comunicação, é a troca de informação, de maneira lateral entre os setores. Então, o ideal é que você tenha a comunicação horizontal, que todo mundo se fale, né? Porque a descendente vem de cima para baixo, a ascendente vem de baixo para cima, ou seja, você fala, né? O chão de fábrica fala, o operacional fala. O horizontal é muito legal porque é uma troca de informação, de solução de problema interdepartamental, ou seja, você joga e junta todo mundo naquela comunicação, quando é a comunicação horizontal, né? Que é a comunicação que as pessoas querem hoje fazer. E a comunicação empresarial informal, então, a comunicação formal, ela pode ser descendente, ascendente e horizontal, sendo que, que as empresas, elas gostam muito do formato horizontal, né? Que é aquele formato onde todo mundo fala e as pessoas são ouvidas também. A comunicação informal é aquela normal que a gente se comunica. Por exemplo, você trabalha num lugar, eu trabalho com você, a gente se comunica informalmente, concorda? Não é nada determinado pela empresa. Isso é comunicação informal. É a conversa na hora do almoço, no corredor, no cafezinho, isso é conversa informal. A formal, ela é ascendente, descendente e horizontal. A informal é uma comunicação que é necessária para o ser humano precisa se comunicar, de qualquer forma, e ela acontece nos corredores, durante o trabalho, é normal, né? Caiu? E ela, diga, quer falar uma coisa? Professora? Oi! Ah, agora eu tô... Você ia falar alguma coisa? Não, é porque eu não estava ouvindo. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Até agora o menino não consegue entrar, gente. Meu pai eterno. Marcos! Será que ele entrou agora? Nada, só você. Ele tá com a conexão muito ruim, sabia? Esse é o problema dele. Tá com conexão ruim. Aqui. Então, a essa comunicação informal é atribuída à criatividade nos processos, é por meio da comunicação informal que os pequenos grupos de trabalho são criados numa empresa. Não é ruim. Também é por meio da comunicação informal que as relações podem ser estabelecidas com o público externo, porém sempre levando em conta as responsabilidades e objetivos de discurso ali contidos. E a organização como sistema de comunicação formal, ela vem da seguinte forma. Então, aqui nessas caixinhas. Cada organização estabelece um sistema próprio de comunicação formal, que é estruturado por meio do auxílio de diversos profissionais viabilizados pelos profissionais de comunicação. Então, eu tenho o primeiro, o sistema conta com a periodicidade da emissão. Então, por exemplo, o jornalzinho interno, ele sai todo mês. Canais a serem divulgados, né? Linguagem correta, linguagem verbal e não verbal. E os profissionais responsáveis. Então, o sistema de comunicação formal de uma empresa pode ser através de um jornal, e-mails, web-mails, uma rádio da empresa, painéis de elevador. Tudo isso pode ser considerado uma comunicação formal da empresa. E aí, o que acontece? Ele não entrou ainda. E quando ele entrar, não vai ter mais ninguém. Então, quando a gente tem, em qualquer agrupamento social, há o estabelecimento de sistemas de comunicação que muitas vezes são bem particulares, como linguagem verbal e não verbal própria. Desses processos de comunicação informal nascem ideias que podem gerar novos produtos. Então, o que eu quero falar aqui é que não existe uma comunicação mais adequada. Existem as comunicações formais e informais. E elas são necessárias numa empresa.
Imagine se ninguém pudesse se comunicar dentro da empresa, se ninguém pudesse tomar um cafezinho junto, se ninguém pudesse bater um papo no almoço. Dessas conversas surgem novas ideias, entendeu? Por exemplo, quem trabalha em agência, muitas vezes na hora do almoço você consegue ter uma ideia bacana para um cliente. Você concorda? Concordo. E isso é uma comunicação informal. Mas numa agência, uma comunicação formal seria o quê? Os briefings, seriam os pitches, né? Os trabalhos na pauta, tudo isso através de comunicação formal. Mas o bate-papo o bate-papo para a gente, trabalhar de fato é interessante, mas a comunicação formal também porque senão vira também uma coisa desconectada, né? Sem uma formalidade total. Mas o informal também é importante para a empresa. Então, nas organizações, a parte do sistema usa a comunicação formal, contudo, independente da vontade dos gestores, a comunicação informal, essa parte interessante, sempre irá existir. Até certo ponto, poderá ser benéfica, desde que o gerente saiba utilizar a favor da organização. Né? Porque você não pode também a comunicação informal, seja aquele rádio peão, que sempre vai existir. O chefe vai falar aquilo, o chefe vai falar aquilo outro, o salário não vai sair, o salário vai atrasar. Isso é uma comunicação informal que a gente chama até de rádio peão. Já ouviram falar disso? Aqui, está até no texto, nem tinha visto. Para evitar que fofocas, rádio peão ou boatos que influenciem o comportamento das pessoas. Então, tem que ter um gerenciamento dessa comunicação, entendeu? Não pode deixar ela solta ao ponto de acabar prejudicando. Beleza? Beleza. Dúvidas até aí? Não. Tudo muito bem. Então, agora, o que eu queria? Tenta, depois tomar um janta, fazer alguma coisa, tenta pegar esse material, e aí na próxima terça, você vai apresentar, vamos discutir esse material que você trouxe para mim, e vamos avançar para a unidade 2, sessão 3. Beleza? Eu vou colocar amanhã esse link dessa aula gravada na unidade 3, sessão 3, tá? Se você quiser rever. Tá bom. Aqui, ó. Vou colocar aqui na aula. Certo. Beleza? Massa. Tá bom, Luan. Então tá. A gente se vê. Qualquer dúvida no WhatsApp. Tá tudo funcionando seu já, né? Tudo funcionando. Ótimo. Beleza. Essas atividades aí. Adiante o lado aí. Tá bom, Luan. Beijo. Tchau. Tchau. Sobrou salada, Lili? De ontem sobrou. Não vou fazer sopa não, velho. Tô com preguiça. Não faça. Tô com preguiça total, velho. Eu vou lavar um monte de prato aqui agora, não vou fazer sopa não. Se quiser, você bota só pra esquentar aí. E você vai comer o quê? Eu vou pegar a galinha, tá onde? A galinha? Tá aí na coisa. Na onde? Tá aí dentro. Faça uma sopa de... Aí dentro da onde? Aí dentro, menino, na geladeira. Faça uma sopa de como você falou. Você não vai arrumar esses produtos que vieram da internet, não? Olha, tira isso daí, velho. Pelo amor de Deus, tira esse negócio aí, vai. Tira esse negócio Então eu vou aí. desligar. Eu não vou ficar ouvindo também, que ele é um meio chato, não. Eu prefiro desligar. Já que eu não tenho direito a fazer nada. Não, velho. Não é só lavando. André, cala a boca. Não já saiu, não? Tá gravando aqui, meu Deus.